Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de algoritmo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora nós vamos à segunda parte da aula de estruturas de repetição. Então, na aula passada, se você se lembra muito bem, que foi a aula 9, a gente viu a estrutura enquanto, que foi a primeira estrutura de repetição que a gente abordou. E agora, a gente vai partir para a segunda. E aí você pode me perguntar, poxa, mas se eu já aprendi uma, para que eu vou ter que aprender outra? Na verdade, a gente vai aprender 3 e cada uma serve para uma situação diferente. Vou tentar exemplificar isso para vocês. Bem, como eu disse, essa é a segunda parte da aula de estrutura de repetição e agora nós vamos ver o comando repita. Vamos ver a estrutura dele. Repita um bloco até que uma expressão ocorra. E o modo de funcionamento do repita é bem semelhante ao modo de funcionamento do escolha. Só que a expressão ela é logicamente inversa. A gente vai entender já como é que funciona. Vamos primeiro dar uma olhada num exemplo que a gente já fez na aula passada com o enquanto e vamos alterá-lo para o repita e vamos ver qual a utilidade principal dessa estrutura. Então eu coloquei aqui já um algoritmo para somar 5 números. Então eu recomendo que você dê uma pausa nesse vídeo e analise com mais calma. A gente vai analisar aqui rapidamente. Então tem uma variável para soma, ela vai somar os números, um contador que vai começar em 1 e vai até 5. Enquanto o meu contador for menor ou igual a 5, ele vai somando mais 1 no contador. Então a estrutura de repetição ela vai ocorrer começando em 1, terminando em 5. Então isso aqui vai acontecer 5 vezes. O que vai acontecer 5 vezes? Ele vai ler um número e vai somar, acumular esse número na variável s. No final, ele vai mostrar a variável s com a soma. Vamos ver funcionando, só para você compreender melhor. Que ele vai pedir qual o primeiro valor? 1, segundo, 3. Eu falei 3 e digitei 4. 7, 3, 2, entre 1. E aí a soma entre 1, 4, 7, 3 e 2 dá 17. Essa é a estrutura. E isso vai ocorrer, como a gente viu, 5 vezes. E se você ainda está com dúvida em estrutura de repetição enquanto, volta na aula anterior, assiste ela de novo, exercita, vai lá no site do Curso em Vídeo, aqui ó, cursoemvideo.com, você vai lá, faz a inscrição no seu curso, você vai ter o acesso à aula 9, na aula 9 você vai ter acesso aos algoritmos na lateral, os algoritmos você não tem acesso no YouTube, então se você está assistindo no YouTube, corre lá no site cursoemvideo.com, dá uma olhadinha nas aulas, porque junto com a aula tem os exercícios, então é uma experiência muito mais enriquecedora. E o cadastro é simples, você vai lá, se cadastra, é tudo gratuito, vai lá, se cadastra, se inscreve no curso, fala, quero me inscrever no curso de algoritmo, e aí você vai ter acesso a todas as aulas e os exercícios referidos. E aí eu quero propor uma mudança nesse algoritmo. Eu fiz para 5 números. Se eu quisesse fazer para 10, era só alterar o 5 para 10. Mas eu não sei quanto eu quero fazer. Eu vou deixar o usuário escolher quanto ele vai querer fazer. Então, eu vou adicionar uma pergunta, vocês vão entender o que eu vou fazer aqui. Então, voltando ao algoritmo aqui, eu vou remover todas as referências ao contador, porque agora eu não quero mais um contador. Eu não vou contar quantas vezes, porque eu não quero 5 vezes. Então, vou eliminar o contador aqui. Obviamente, vou ter que eliminar a minha expressão do enquanto. Vou fazer o seguinte, vou criar uma variável resp, de resposta, que vai ser caractere. Vou botar aqui, ó, enquanto a minha resposta for igual a sim, ele vai somar e vai perguntar, ó, você quer continuar? Vou botar assim, S/N, só para o usuário saber o que ele tem que digitar. E vou ler a minha resposta. Quando eu executar, ele já termina o programa. Isso porque eu fiz o enquanto resp igual a sim. E esse problema ocorre porque a primeira coisa que ele faz é testar a resposta. E eu nem dei a resposta ainda. Para isso, eu vou fazer uma gambiarra aqui e vou jogar a minha resposta valendo sim, logo de cara. Isso é, se o usuário começou a executar o programa, a primeira resposta, obviamente, é sim. Quer continuar? Sim. Vamos executar de novo. Esqueci de remover uma referência aqui. O conte que não existe mais. Vou digitar o valor. Quer continuar? Sim. Vai digitar outro valor. Quer continuar? Sim. Vai digitar outro valor. Quer continuar? Não. Aí ele para e soma. Ficou clara a diferença, né? Então, antes eu estava fazendo 5 iterações, agora eu não sei quantas vão ocorrer, eu deixo o usuário selecionar se ele quer ou não, respondendo sim ou não. E a gente teve um pequeno desconforto, que foi o uso da palavra resposta, que é testado antes de tudo. Isso acontece porque o enquanto é uma estrutura de repetição com o teste lógico no início. E como o teste lógico foi feito antes de testar a resposta, que é dada no final, isso gerou um desconforto na hora de programar. A solução para isso é utilizar uma estrutura onde o teste lógico seja feito no final. Isso porque a primeira vez que você vai fazer, você vai querer fazer de qualquer maneira. Então, você quer fazer o teste quando terminar a primeira repetição, e não quando começar ela.
Então o repita é exatamente isso. Ele é a opção ao enquanto, só que em vez de fazer o teste no início, ele vai fazer o teste no final. Vamos voltar aqui para o quadro para você poder entender a diferença. Se você se lembra muito bem, essa foi a estrutura que a gente tinha na aula passada, que é o enquanto você não arrumar o seu quarto, você fica de castigo. Esse enquanto ele vai se repetir e somente vai sair quando o arrumar o quarto for verdadeiro, e aí ele vai para o comando liberado, que é o último. Reescrevendo essa mesma lógica utilizando o comando repita, ela ficaria dessa seguinte maneira: repita castigo até arrumar o quarto. Note que para esse caso ficou até mais fácil de compreender. Então, a partir de agora, ele repete castigo, isso é, já começa com castigo, até arrumar o quarto. Quando chegar no arrumar o quarto, o teste lógico é feito e caso ele não seja atendido, ele volta. A partir do momento em que ele atingir a expressão que é arrumar o quarto, ele vai sair e assim a execução continua com você liberado do castigo até arrumar o quarto. E aí, se você prestar bastante atenção, o uso da expressão que fica em rosa, que eu já vou mostrar para você, é o inverso lógico uma da outra. Enquanto no enquanto você usa não arrumar o quarto como expressão, no repita você vai repetir até arrumar o quarto. É uma questão, inclusive, de construção frasal. Você vai ficar de castigo enquanto não arrumar o quarto. Você vai ficar de castigo até você arrumar o quarto. Então há uma inversão lógica nessa expressão. Preste bastante atenção nas expressões que estão em rosa. Então você vê que na primeira, lá em cima, é preciso utilizar o operador lógico não. E na segunda, não é necessário. Isso é uma questão de raciocínio lógico. E você vai ter que praticar isso para poder entender direito. Vamos fazer o seguinte, eu vou alterar aquele nosso programa anterior para que ele, em vez de utilizar o enquanto, utilize o repita. Vou manter as mesmas variáveis, vou remover essa gambiarra que a gente fez aqui, vou remover esse enquanto e vou substituir pelo repita. Vou tirar o fim enquanto e vou colocar até e uma expressão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir isso tudo até que a resposta seja não. Quer continuar? Não. Até que a resposta seja igual a não. Vamos executar. E note que agora ele está executando a primeira vez, independente da variável resposta estar vazia ou não. Primeiro valor, quer continuar? Sim. Segundo valor, quer continuar? Sim. Terceiro valor, e assim ele vai fazer enquanto eu estiver dizendo que sim. Eu estou colocando lá que sim, vou digitar o último e vou digitar que não. Então ele vai somar 1 com 3 com 6, com 8, com 3, com 5, com 6, que vai dar 34. Ficou clara a diferença? Se por acaso você se enrolar um pouco, nunca se esqueça, você pode pausar o vídeo, voltar um pouco, reassistir a aula e não se esqueça nunca de praticar, de pausar o vídeo, digitar no seu VisualAlg e ver o resultado funcionando. Vamos agora a alguns exercícios práticos resolvidos para você poder reforçar o estudo das estruturas de repetição, a estrutura repita. O primeiro exemplo prático proposto vai ser a utilização de um mesmo código que nós já vimos anteriormente, que é contar de 1 até 10, só que agora nós vamos fazer com a estrutura repita. Eu já estou aqui com um algoritmo novo, vou fazer um programa para contar de 1 até 10. Para isso, eu vou precisar de um contador, obviamente, começando com 1. Vou declarar a variável contador como inteiro. Vamos agora à repetição. Eu vou colocar o repita até que esse meu contador seja maior que 10. Note que isso é o inverso do enquanto. Seria enquanto o contador for menor ou igual a 10, aqui é até que o contador seja maior que 10. Eu vou somar mais 1 no contador. Conte recebe conte mais 1. Tudo que eu colocar aqui dentro vai ser repetido 10 vezes. No meu caso aqui, simples, 1 escreva com o contador. Vou executar com timer, para ele exemplificar. Começou com 1, 2, 3, e assim vai até o número 10. Note o laço de repetição, o teste lógico sendo feito no final, e aqui embaixo a variável conte alterando seu valor até chegar à minha contagem que eu escolhi fazer. E nesse caso, eu não tenho nem muito mais o que explicar. É porque a estrutura repita ela é simples se você entendeu o enquanto. Se você está tendo problema com repita, provavelmente porque você teve problemas com enquanto. E se você não teve problemas com enquanto e não entendeu direito o repita, não tem problema. Você pode fazer todos os programas que você faz com repita usando o enquanto. Mas vamos aprimorar um pouco mais esse exemplo, porque isso nós já fizemos. Eu vou propor um exemplo dentro do exemplo. Vamos lá. Vou dar um item adicional, que é exibir a tabuada de um número qualquer.
E a tabuada é basicamente contar de 1 a 10, só que multiplicando com valor. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero um número, o número da tabuada é 7. Deixa eu declarar essa variável n aqui, com 7. Em vez de escrever somente o contador, eu vou escrever o número, depois eu vou escrever um x, depois eu vou escrever o contador. Executando, olha, ele vai fazer 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, até 7 vezes 10. Então, basicamente, o que eu fiz foi adicionar um número e mostrar esse número, um x e o contador para ficar semelhante a uma tabuada. Depois do contador, vou botar um símbolo de igual na tela, entre aspas, óbvio, para ele escrever. Então tá lá, 7 vezes 1, 7 vezes 2. Falta uma variável para o resultado, que seria, para cada um dos passos, o resultado seria o n, que é 7, vezes o cont, que é o valor. Que no final vou mandar mostrar o resultado. Executando, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, até 7 vezes 10, 70. Caso você queira a tabuada de um outro número, por exemplo, do número 9, basta mudar aqui para 9 e executar. Caso você queira deixar o usuário interagir com isso, você pode, em vez de fazer a atribuição do n valendo 9, você pode fazer um escreva, quer ver a tabuada de qual número? Leia n, e a partir de agora o usuário vai digitar qual tabuada ele quer ver. Quero ver a tabuada de 5. Ele mostrou. Vou executar de novo. Quero ver a tabuada de 2. E ele mostrou. Ficou claro? Então é assim que a gente faz. A gente faz exercícios mais simples e acaba aumentando a dificuldade. Isso também nem é tão difícil, mas aprimorando mais a nossa lógica, nós conseguimos fazer qualquer coisa. Vamos ao nosso segundo exemplo prático para a gente não perder o pique e entender um pouco mais sobre a estrutura repita. A segunda proposta prática que eu tenho é ler vários números e, no final, mostrar quantos deles são negativos. Vamos fazer esse programa. Vou botar aqui conta negativos. É o nome do meu programa. Vou ter sempre um número para ler. Então, eu tenho que ler um número. Vou ler esse número várias vezes. Então, esse leia tem que estar dentro do repita. É importante que você entenda o momento em ler dentro de um laço e fora de um laço. No meu caso aqui, como eu quero ler várias vezes, ele tem que estar dentro do repita. No caso anterior da tabuada, se você voltar no vídeo, você vai ver que a leitura foi feita fora do repita. Isso porque, mais uma vez, não existe fórmula, não existe uma receita que fora de repita tem escreva, dentro de repita não tem escreva. Isso pode ser utilizado, qualquer comando pode ser utilizado em qualquer momento. Vamos fazer isso ocorrer 5 vezes? Para isso, eu vou criar um contador, vou chamar de C, e vai começar com 1, e vai ser até o C ser maior do que 5. Então, ele vai repetir até que C seja maior do que 5. E vai ler vários números. Preciso incrementar o valor de C a cada laço, e vamos ver se ele vai ler. 2, 3, 4, 5 números, e ele para a execução. Agora eu quero saber quantos números são negativos. Então, vou chamar variável totn, total de negativos. No início do programa, total de negativos é 0, isso é, não tem nenhum número negativo. Após ler um número, eu vou verificar se esse número, para ele ser negativo, for menor do que 0. Se o número for menor do que 0, totn recebe totn mais 1. Como eu não vou ter a cláusula se não, isso é, se o número for positivo eu não quero fazer nada, fim de C. No final do programa, vamos escrever na tela o resultado. Foram digitados totn valores negativos. Vamos ver? Dê uma olhada no código, pause o vídeo, digite a sua própria versão e vamos executar junto comigo. Vamos digitar 3, menos 1, 8, menos 7, 6. Digitamos 5 valores. Quando eu pressionar Enter, ele tem que me mostrar que desses 5 valores, 2 são negativos. Foram digitados 2 valores negativos e minha lógica está funcionando corretamente. E aí acaba que se você fez a aula anterior com todos os exercícios tudo bonitinho, essa aula está sendo muito fácil, né? A ideia é exatamente essa. Os algoritmos, conforme a gente for aumentando a quantidade de informação, se você praticar, ele não vai ficando mais difícil, ele vai ficando mais fácil. E já que a prática leva à facilidade, vamos a mais um exemplo prático. A terceira parte prática é calcular um fatorial de um número.
E aí pode bater um certo desespero. Porque vem fatorial, matemática, eu não sei matemática. Fatorial é bem simples. Por exemplo, fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É basicamente uma contagem regressiva. E nós já fizemos contagem regressiva na aula anterior. Vamos refazer agora, só que agora usando o repita. Vamos criar aqui mais um algoritmo de fatorial. Vamos começar a nossa contagem regressiva. Vou criar aqui uma variável contadora do tipo inteiro e o número que eu quero fatorial. Então vamos perguntar aqui, fazer o usuário digitar qual número ele quer calcular o fatorial. Então vamos botar, digite um número e esse número vai servir para calcular o fatorial. Então leia n. Vamos fazer uma contagem regressiva de n até 1. Então meu contador começa com n, que é o primeiro valor, e ele vai repetir até que o contador seja igual a 1. No caso aqui não, menor do que 1. E a cada iteração ele vai tirar um valor do contador. Então o contador recebe contador menos 1. Vamos escrever o valor de C aqui. Só para exemplificar. Número 6, ele vai fazer 5, 4, 3, 2, 1. Então o fatorial é basicamente isso, ó. O valor, um símbolo de vezes e o outro valor. Então vamos ver aqui. Do 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Note aqui que ele ficou com um x a mais. Depois a gente pode até remover isso. Mas esse é o cálculo que será feito para mostrar o fatorial de um número. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o cálculo do fatorial de 5. Então, vamos criar uma variável f de fatorial. Meu fatorial vai começar com 1. Isso porque, se ele começar com 0, já que se trata de uma multiplicação, qualquer número vezes 0 é 0. Vamos fazer o seguinte. Fatorial recebe fatorial vezes c. No final da repetição, nós vamos escrever o valor do fatorial de n é igual a f. Então, vamos ver aqui. O número é 5. Fatorial de 5 é igual a 120. Note aqui. Vou tirar esse escreva aqui para ele não ter a contagem. Vou botar 5. O valor do fatorial de 5 é igual a 120. Vou fazer o teste com outro número. Por exemplo, o fatorial de 1 é 1. E o fatorial de 10 é igual a 3.628.800. Mais uma vez, eu exibo aqui o código para você pausar o vídeo e fazer os seus próprios testes em casa. E agora que você já fez o seu, eu venho propor mais uma alteração, mais um adicional a esse programa, porque aqui a gente está fazendo o fatorial para um número só. E se eu quiser fazer o fatorial para vários números, independente de quantas vezes o usuário vai decidir, quer continuar sim ou não? E você vai me falar, poxa, mas aí você já não está utilizando uma estrutura de repetição? E aí eu vou mostrar uma coisa adicional, que é colocar uma estrutura de repetição dentro da outra. Vamos ver isso funcionando na prática e com certeza você vai entender. Então, basicamente, fazendo assim, ele vai fazer isso para uma vez só. Vamos criar a nossa variável resposta aqui embaixo. Chama de R dessa vez. Tipo caractere. Então, eu vou fazer tudo isso repetir. Até que a minha resposta seja igual a não. Quer continuar? Não. Antes do até, eu vou fazer a pergunta de novo. Vou botar escreva L aqui. Aqui um escreva. Quer continuar? Sim ou não. Leia R. E vou limpar a tela. Vamos ver isso funcionando. Digite um número, 4. O valor do fatorial de 4 é 24. Quer continuar? Sim. Agora eu quero fazer o fatorial de 3. É igual a 6. Quer continuar? Sim, quero fazer mais uma vez. Quanto que é o fatorial de 7? É 5.040. Quer continuar? Não, já estou satisfeito. E ele terminou a execução do programa. Viu como foi simples? Então antes eu tinha um código para fazer o fatorial de um número e agora eu tenho um código para fazer, adicionando apenas 2 ou 3 linhas, um código para fazer o fatorial de vários números e ainda perguntar para o usuário se ele quer continuar ou não. E vamos continuar, pois ainda tem mais um exemplo prático para a gente exercitar durante essa aula. A última prática dessa aula é verificar se um número é ou não primo. Lá vem o Guanabara com mais matemática. Gente,
Algoritmo é matemática, algoritmo é vida, matemática é vida. O que é um número primo? Um número primo é um número que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, por exemplo, o número 3, ele é divisível por 1, não é divisível por 2 e é divisível por 3. Por ser divisível por 1 e por 3, ele é um número primo. O número 5, por exemplo, ele é divisível por 1, não é por 2, não é por 3, não é por 4 e é por 5. Por estar sendo divisível pelas duas extremidades, ele é primo. O número 4, por exemplo, ele é divisível por 1, é divisível por 2, não é por 3 e é por ele mesmo, 4. Aqui ele é divisível por 3 números, então ele não é primo. Então, um número primo é um número que tem, na contagem de 1 até ele, apenas 2 números divisíveis. Então, vamos começar a fazer um programa de contagem, simples dessa maneira. Então, eu vou digitar um número, ele vai contar de 1 até esse número. Então, eu estou aqui com um programa de número primo. Então, como a gente entrou num acordo aqui, primeiro nós temos que fazer uma contagem de 1 até um número que o usuário vai digitar. Então, eu vou ter um contador e um número que são do tipo inteiro. Vamos começar a contagem. C começa com 1 e repita até que C seja maior do que o número. Que número? Um número que eu vou digitar aqui em cima. Então, eu li um número, comecei a contagem, vai de 1 até N. Sendo que a cada interação, ele vai fazer com que C receba C mais 1. Isso é uma contagem simples, então vamos escrever aqui o C. Deixa eu tirar esse L daqui para ele escrever só tudo na mesma linha. Então, basicamente, eu vou digitar 7, ele vai contar de 1 até 7. Vou digitar 9, ele vai contar de 1 até 9. Eu vou digitar 3, ele vai contar de 1 até 3. Mas não é essa contagem que eu quero. A contagem vai me ajudar, mas o que eu quero saber é se esse número, cada um deles, é divisível pelo número digitado. Então, nós vamos verificar se o C é divisível por N. Como nós vamos fazer isso? Vamos utilizar um se o número do contador for divisível pelo número N. Divisível é o resto da divisão do contador pelo número igual a 0. Nós já vimos isso anteriormente. Então, isso é, se esse número for divisível, se o contador, que é 1, 2, 3, até chegar no número, for divisível, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter uma variável quantdiv, que é o contador de divisíveis. No meu caso, quantdiv vai começar com 0. E a cada vez que ele for divisível, meu quantdiv vai receber mais 1. Quantdiv mais 1. No final, vamos exibir esse quantdiv. Ao todo, existem quantdiv valores divisíveis. Vamos ver funcionando. Então, por exemplo, número 4. Número 4, ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Vou fazer uma inversão aqui. Troquei o negócio. É N aqui, C aqui. Perdão, eu vou verificar se o N, o número, é divisível pelo contador. Não o contador divisível pelo número. Vamos exemplificar aqui. Digite um número 4. Ele vai mostrar uma contagem até 4. Então, o 4 ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Não é divisível por 3. Assim, ao todo existem 3 valores divisíveis. Vamos ver o exemplo de um número primo. Por exemplo, 7 é um número primo. Ele é divisível apenas por 1 e por 7. Então, ele vai mostrar a contagem e existem 2 valores divisíveis. Isso é o 1 e o 7. E aí, se você raciocinar um pouco, você vai entender. Se o contador de divisíveis for igual a 2, o número é primo. Se ele for maior do que isso, ele não é primo. Vamos resolver então esse problema mostrando o finalzinho que identifica se um número é ou não primo. Então aqui no final, em vez de exibir o total de divisores, nós vamos fazer o seguinte. Se o total de divisores, que é o quantdiv, for maior do que 2, então ele vai escrever o valor n. Se ele for maior do que 2, ele não é primo. Se não, isso é, se ele for 2 ou menos, ele vai escrever o valor n é primo. Fim de C e vamos executar. Como eu falei, o número 3 é um número primo. O número 3 é primo. Vamos retirar a contagem aqui. Ela já não se faz mais necessária.
Vamos executar. Número 3. 3 é primo. Vamos ver outro exemplo. 7, que eu falei que é primo, é realmente primo. O número 10, por exemplo. 10 é divisível por 1 por 10, mas também é divisível por 2 e por 5. Então ele não é primo. Não é primo. O 9, ele é divisível por 1 por 3 e por 9. Então ele não é primo. Mas o número 5, que é divisível por ele e por 5, é um valor primo. E aí, compreendeu tudo direitinho? Não compreendeu? Assiste a aula de novo, abre o seu Visualg, pratique. É só assim que você vai aprender. E como já é de costume, antes de eu ir embora, eu vou deixar 2 exemplos para você fazer, 2 exercícios para você praticar sozinho, olhando apenas a aula e tentando fazer o seu. O primeiro exercício que eu proponho é o supercontador. Vamos ver ele funcionando, você vai entender o que eu estou falando. Basicamente, quando eu executar esse programa, eu vou querer que seja exibido esse menu. Pressione 1 para contar de 1 a 10, pressione 2 para contar de 10 a 1 e 3 para sair. Ficou simples, né? Então vamos ver o resultado. Pressionei 1, ele vai contar de 1 até 10. Pressionei 2, ele vai contar de 10 até 1. Se eu pressionar 3, ele sai do programa. Esse é bem fácil. Vamos tentar fazer. Bota a mão na massa aí e tenta fazer essa contagem. Vamos ao segundo exercício que eu quero deixar para você para fazer em casa. Depois do supercontador, vamos fazer o escolhendo pessoas. Nós vamos selecionar pessoas de acordo com a sua categoria. Vamos ver o programa funcionando. Então começamos o seletor de pessoas. Ele pergunta primeiro qual sexo, masculino ou feminino. Vou botar lá masculino. Qual a idade? 22. Cor do cabelo. 1 é preto, 2 é castanho, 3 é loiro, 4 é ruivo. Sei lá, cabelo preto. Quer continuar? Sim. Ele vai perguntar de novo. Qual o sexo? Feminino. Idade 12. Cabelo loiro. Quer continuar? Sim. E aí, o que eu quero selecionar é o seguinte. Vou digitar várias pessoas e no final eu quero saber quantos homens com mais de 18 anos têm cabelo castanho e quantas mulheres estão entre 25 e 30 anos e são loiras. Vamos ver algum exemplo aqui funcionando no nosso programa. Eu vou cadastrar um homem, mais de 18, ele tem 19 e tem cabelo castanho. Quer continuar? Sim. Vou cadastrar agora uma mulher, entre 25 e 30 anos, tem 27 e tem cabelo loiro. Então eu tenho um de cada. Vou colocar mais uma mulher que se encaixe na categoria. Então, mulher com 29 anos, cabelo loiro também. Vou cadastrar mais uma, só que essa não vai. É uma mulher com 29 anos, mas o cabelo dela é ruivo. Quer continuar? Não. E aí, o que eu quero de resposta é, até o momento, eu cadastrei um homem que satisfaz a necessidade lá da escolha e 2 mulheres. Vamos ver o resultado final disso e ver se eu acertei. Quer continuar? Não. E aí eu vou disparar o resultado final, que é o total de homens com mais de 18 anos e cabelo castanho, 1 só. O total de mulheres entre 25 e 30 anos e com cabelo loiro, 2. E agora é com você. O seu trabalho, o seu esforço vai fazer você aprender mais ainda sobre algoritmos, mais ainda sobre estruturas de repetição. Eu espero que essa aula tenha sido de grande utilidade, porque muita gente se enrola bastante com estruturas de repetição. Mais uma vez, eu queria que você, se você gostou do projeto e quer incentivar a fazer mais aulas, mais cursos, mais novidades para dentro do site do Curso em Vídeo, não se esqueça, clicando aqui, você assina o canal. Aqui você recebe informações sempre que tiver uma aula nova. Aqui em cima, ó, você tem o cursoemvideo.com. É aqui que você vai ver realmente todas as aulas, realmente todos os exercícios, baixar os pacotes, baixar o Visualg, baixar a apostila, baixar tudo que seja necessário. Clicando aqui, você vai ter acesso a todas as aulas do início ao fim numa playlist do YouTube. Mas não se esqueça, aqui em cima é o mais importante. Esse é o site. É aqui que você vai ter que entrar para poder ver todos os exercícios, ver tudo que está se passando dentro do curso em vídeo, tudo que está sendo criado. Então nós já temos um curso de HTML5, nós estamos criando o curso de algoritmo, vem mais outros cursos por aí pela frente. Não se esqueça de compartilhar, dar joinha no vídeo, comentar, entrar em contato com a gente pelo Facebook, é facebook.com/cursos em vídeo. Então, entre em contato com a gente, compartilhe essa ideia, mostre para seus amigos e o curso só cresce por conta de vocês. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima. Que foi a primeira estrutura...